como a linguagem se desenvolve. Isso é muito importante a gente saber também. Então, vamos continuar aqui. Como que se dá, né? Como que acontece? Eu disse agora há pouco para você também que nós vamos olhar um pouquinho isso aí para os nossos estudiosos que tanto contribuíram aí para a gente, que também trouxe bastante contribuição junto a isso lá na teoria de aprendizagem do construtivismo, né? Então, quando veio toda essa nova teoria, e a linguagem faz muito parte disso, e nós vamos olhar um pouquinho para isso. Mas como se dá essa linguagem? Como que se desenvolve? Uma coisa que é bom a gente já começar a pensar aqui é que a linguagem também se dá num processo aí de desenvolvimento, assim como nós temos lá as fases piagetianas, né? Do desenvolvimento motor, do pré-operatório, todas aquelas questões simbólicas, que o Piaget também vai trazer disso para a gente. Então, a linguagem também é uma construção, um desenvolvimento, também tem que ser estimulado, e como isso se processa. Nós vimos alguns tipos de linguagem, nós vimos também aí, principalmente nós falamos, que eu citei para vocês, da educação infantil, se você está com a educação infantil, a verbal, a não verbal, que ela já começa ali com a não verbal, né, de imagens, que é fácil a gente fazer essa leitura de imagem, de símbolos, e que não tem, por exemplo, a oralidade convencional, vamos assim dizer, da fala, mas ela se comunica, né? Como nós vamos chegar lá no desenvolvimento por Vygotsky dos bebês, como os bebês se comunicam? Ele usa uma linguagem? Ele usa uma linguagem. Não a linguagem da fala, mas uma linguagem sonora própria da faixa etária que ele está. E essa linguagem se desenvolve como? Desde pequeno já existe a comunicação, mas esta não é feita por meio oral. A linguagem é um sistema de símbolos culturais internalizados e é utilizada com o fim último de comunicação social. Assim como no caso da inteligência do pensamento, o seu desenvolvimento passa por períodos, até que a criança chegue à utilização de frases e múltiplas palavras. Isso que eu estou trazendo aqui para você. É todo um desenvolvimento, assim como nós desenvolvemos todo o nosso cognitivo, o nosso motor, o nosso pensamento, também desenvolvemos a linguagem, né? E, e os bebês, eles já se comunicam, já tem uma comunicação aí. Não é essa comunicação aí, de fato, da fala, né? Mas ela já emite sons, ela já consegue se comunicar. Por exemplo, tem pais que só o pai entende, né? Ele faz algum barulho e fala, ah, ele quer água, por exemplo. Ah, ele tá querendo, ele tá com sono. Porque ele faz uma forma de se comunicar com o outro usando o que ele tem, que não é a fala aí, a fala oral, a fala compreensiva de um sistema de língua, de comunicação. Mas essa comunicação é feita. Se a gente pensar nas múltiplas linguagens, a mímica, né? Então, o brincar de mímica, olha que legal essa linguagem, né? O brincar de mímica, eu estou me comunicando, passando uma informação para o outro de uma forma não verbal, né, gestual. Eu estou usando todo o corpo, eu tenho meu pensamento sendo ativo, eu estou usando todas aí as minhas habilidades para uma comunicação, mas de uma outra linguagem. Ao nascer, a criança não entende o que lhe é dito. É disso que nós estamos tratando agora. Como que isso se dá, né? Ela passa por momentos de compreensão, assim como na leitura e na escrita. No primeiro momento ela vai aprender a decodificar, mas ela não vai compreender o que é aquilo. Ela só decodifica. E a gente tem que ir para um trabalho para a compreensão. Assim também é a criança, ela nasce, ela não entende, você canta, você conta história, ela está ali tendo interação com você, mas ela não compreende aquilo. Somente aos poucos começa a atribuir um sentido ao que escuta. Do mesmo modo, acontece com a produção da linguagem falada. O entendimento e a produção da linguagem falada evoluem. E é o que nós estamos tratando aqui. Então, na linguagem falada, para eu falar, para eu fazer uso da fala, seja da fala formal, da fala
cotidiana, com vícios de linguagem ou a formal, eu preciso desenvolver isso, isso precisa ser ensinado, isso precisa ser estimulado, isso precisa ser garantido. Por exemplo, em momentos de aula que a criança não usa o oral e que não é feito rodas, que a criança não se expressa, que a criança não possa falar, ela não vai desenvolver isso. Vou dar um exemplo meu, por exemplo. Quem me vê hoje assim, né? Aqui na internet e tal. Quando eu era menor, que eu estudava, fase escolar, eu sempre fui muito tímida. As pessoas podiam me ofender, falar, eu chorava, ia embora chorando. Passei muito perrengue na escola, porque eu não abria a boca, eu tinha medo da professora, medo dos alunos. E quando eu me desenvolvi, quando isso foi estimulado em mim, eu fui obrigada mesmo a falar. Quando eu entrei no magistério, eu tive que fazer o uso de todo tipo de linguagem que eu não tinha feito no meu processo de escola até então. Então, eu entrei no magistério e eu fiz Cefam. Era o dia inteiro. A gente entrava às 7 da manhã, saía às 6 da tarde. Tinha horário de almoço aí no meio, para me formar professora. E lá, a gente já começava dando aula, fazendo exposições, fazendo teatro. E eu tinha que usar isso, eu tinha que fazer aquilo valer a nota, eu tinha que me expressar. Como uma professora não sabe falar, que precisa falar. E eu fui obrigada, no termos assim, de que a minha profissão ia me exigir disso, e eles cobravam muito isso, e eu tinha que falar. Falasse asneira, falasse certo, falasse errado, mas quando tinha rodas de conversa e debate, todo mundo tinha que falar. E não tinha um que não falasse. E isso foi me forçando a desenvolver a minha linguagem. Eu comecei a procurar meios de me expressar. Tanto que depois eu fui totalmente para corporal, para artística. Todos os teatros que tinha do Cefam, de apresentação, que a gente fazia estágios, todos estava eu lá. Fui Cleópatra, fui Emília, fui N coisas. E que isso me proporcionou o quê? De uma estimulação de que eu tinha que falar. Falasse certo ou errado, mas não importava. O importante é que queriam ouvir o que eu tinha a dizer. E isso me fez ser o que eu sou hoje. Então, eu devo muito a essa formação, todo mundo que me conhece sabe disso, porque as minhas linguagens ali foram trabalhadas. E eu não tinha escolha, eu tinha que fazer. Lógico que uma ou outra ressaltou. Por exemplo, eu sempre gostei de escrever, eu me dava muito bem em redação, porque eu não falava, eu não gostava de falar. Então, escrever, até hoje, eu vou escrever, eu escrevo, adoro escrever. Mas eu desenvolvi o gosto e o hábito de fala. Você me der um microfone, eu não tenho vergonha mais. Falo na frente de plateias grandes, dou palestra, não tem problema. Me põe para fazer uma cena, um teatro, de boa, faço. Não canto porque minha voz não tá boa. Mas eu me desenvolvi muito mais do que até então a escola tinha me proporcionado, né? Porque até então eu não era, quanto menos você fala dentro da sala de aula, mais você é querida, né? Então, tinha essa visão, ensino tradicional, quanto mais quietinho, melhor. Então, ficava quietinha, não dava trabalho, não aprendia, não me desenvolvia, mas eu estava ali. Então, quando a gente fala aí dessa proposta, até a BNCC, das múltiplas linguagens, pensa aí no meu exemplo, né? O que você pode proporcionar ao seu aluno? Não é vexatório também colocar ele em exposição. Nunca fui colocada em exposição vexatória dentro do Cefam, dentro do magistério, porque eu tinha que me expor, que eu tinha que falar o que eu achava, né? Então, mas eu fui ganhando confiança, porque eu falava e eu era ouvida, eu falava e eu era ouvida. Então, chegou um momento que eu queria falar, e hoje tenho que me segurar, senão eu falo mesmo, entendeu? Então, foi me dando coragem, assim, né? E foi mostrando que eu posso falar, que eu posso me expressar, né? E não só ouvir, e isso é muito importante. Esse é um trabalho que a gente tem que pensar enquanto professores. E tá, essa linguagem ela se divide em dois estágios de desenvolvimento, que a gente chama de pré-linguístico, quando o bebê usa de modo comunicativo sons sem palavras ou gramática, por exemplo, que é uma emissão sonora, uma emissão oral, porém não é a forma aí convencional de uma fala compreensiva com frases, palavras, conexões, coesão, coerência, etc.
né? Mas são sons emitidos pré-linguísticos. Pré é um código de língua, né? Que a gente compreenda. Tanto que eu disse lá do bebê. A mãe, o bebê faz um som, eu até tenho aqui citado, e ele quer água, ele quer suco. Então, os pais que estão ali naquele convívio conseguiu identificar aquela forma dele se comunicar, é a linguagem que ele utiliza para se comunicar e obter o que ele precisa ali, por exemplo. O choro também é uma linguagem. Então, a criança está chorando, alguma coisa não está bem. O bebê não chora se ele está bem. Ele chora quando tem alguma coisa, ou fome, ou frio, ou ele está sujo, né? Algum sinal ali tem dessa emissão sonora pré-linguística aí, que também seria o choro. E o linguístico, que é quando a gente usa aí a forma convencional da fala, a forma linguística de uma língua, e a gente consegue ser compreendido nessa língua que é falada. Então, vamos ver o primeiro. Nesse estágio aqui pré-linguístico, a criança, de princípio, usa o choro para se comunicar, podendo ser rica em expressão emocional. Logo ao nascer, este choro ainda é indiferenciado. Quando ele é muito pequeno, eu lembro que meus filhos choravam muito, 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 mas muito mesmo. Então, a gente fica até desesperado, porque você não sabe mais o que fazer. E você não consegue identificar o que é. Depois isso vai se modificando, né? A criança chora em alguns momentos. Porque nem a mãe sabe o que ele significa. Mas aos poucos, começa a ficar cheio de significados. E é possível, pelo menos para a mãe, saber se o bebê está chorando de fome, de cólica, por estar sentindo desconfortável, por querer colo, etc. É importante ressaltar que a relação do bebê com a sua mãe ou com a pessoa que cuida dele, que lhe dá elementos para compreender o seu choro. Eu tenho dito lá desde aquele vocabulário adiantando, né, as minhas falas. Mas é isso. Então, quanto mais eu convivo com ele, a mesma coisa se dá na linguagem aí, se a gente pensar na linguagem de sinais, né? Se eu tenho uma linguagem de sinal, que é a Libras, ela é universal. Então, aquela família utiliza Libras, outros, quando ele vai se comunicar em outro local, ele vai usar uma linguagem que todos conhecem. Se eu utilizo mímica, por exemplo, eu posso usar representações mímicas, que é um pouco mais de imaginação, essa coisa imaginária, né? E associar a movimentos que não são, por exemplo, conhecidos da maioria. Então, a mímica, eu não posso considerar aí uma forma linguística, por exemplo. Por isso que a língua de sinais é uma segunda língua, né? É uma linguagem que se comunica. Ela tem comunicação, sim, mas ela também tem uma norma, tem uma regra, né? Tem os sinais corretos para cada coisa, diferente de uma mímica, de um gesto. Então, é uma linguagem linguística, se a gente pensar. A pré-linguística, não. Que a gente vai usar aí coisas que a gente não consegue decifrar, só a pessoa que está ali mesmo. Então, nós recebemos uma vez uma aluna aqui, que ela é deficiente auditiva, de nascença, ficou muito tempo fora da escola, depois veio para a escola. Morava no sítio, só que só tinha contato com a família. Essa menina se desenvolveu com mímicas, não era Libras. Então, só a família identificava. Quando ela veio para o meio da escola, para o meio escolar, não conseguia ser entendida. A linguagem que ela usava, a mímica, não era compreendida, porque era muito específico, é disso aqui, ó. É muito específico de quem cuidava dela, de quem ficava com ela. Aí a família começou a pedir, por exemplo, uma professora de Libras. Só que aí o grande problema. O intérprete de Libras, ele precisa fazer interpretação para quem já sabe Libras. No caso dela, precisa se ensinar uma língua que é a Libras, né? Para ela utilizar, porque ela não utilizava. Então, eu fazia o sinal de banheiro, ensinei alguns sinais para ela para banheiro, né? Então, desculpa, se sentar, banheiro aqui. Senta, que eu faço muito com meus alunos.
né? Eu faço de longe, então eles não precisam ficar falando, senta, quando a gente está na apresentação. Eu faço assim, eles sabem que é sentar. Então, eu tenho Libras, amo Libras, faço muito, interpretei vários tempo aqui para uma pessoa da comunidade surda, inclusive no culto e tal. Então, essa aluna, ela não tinha uma língua da Libras, né? A parte linguística. Ela tinha sinais, ela tinha uma comunicação, uma linguagem de comunicação que aquelas pessoas que conviviam com ela compreendiam. Mas quando ela saía daquele ambiente, ela não era compreensiva. Assim como esse som emitido aqui pré-linguístico das crianças pequenas, dos bebês. Quem está no convívio, identifica pelo convívio, porque no começo também é difícil, né? Aí você vai testando, ele chora se dá água, ele chora se dá suco, dá chá, até que você entende o que ele tá querendo, né? Ou quando ele emite algum som que não faz sentido aí, que não tem compreensão. Além do choro, a criança começa a produzir o arrulho, que é a emissão de um som gutural que sai da garganta, que se assemelha ao arrulho de pombos. O balbucio ocorre de repente por volta de 6 a 10 meses e se caracteriza pela produção e repetição de sons de consoantes e vogais, como ma. Por isso que às vezes a gente fica falando, tá falando mamãe, né? Mamãe, papai. Que muitas vezes é confundida com a primeira palavra do bebê. Ele falou mamãe. Então é esse arrulho aí, que é o som emitido pela criança e que se aproxima aí de sons de consoantes de vogal e que é essa repetição de um valor sonoro aí e que a gente identifica como começa-se aí falar, mas não é ainda fala, né? A linguagem da fala oral compreensiva. No desenvolvimento da linguagem, os bebês começam imitando casualmente os sons que ouvem através da ecolalia. Por exemplo, os bebês repetem repetidas vezes o som como dá, que nós falamos ali atrás do ma, pá. Por isso, as crianças que têm problema de audição não evoluem para o balbucio, já que não são capazes de escutar. Então, a criança que tem problema aí de audição, esse som não vai sair, né? Então, ele não vai conseguir emitir, porque mesmo que ele está produzindo algum arrulho, ele não está percebendo sonoramente esse barulho aí sonoro que ele faz. Por volta dos 10 meses, os bebês imitam deliberadamente os sons que ouvem, deixando clara a importância da estimulação externa para o desenvolvimento da linguagem. Então, aqui começa, 10 meses, nós estamos quase um ano aí. Se a gente pensar lá na educação infantil, na creche, né? Então, a gente fala tanto da importância da leitura, da importância dele manusear esse livro, de ver essas imagens. E por quê? Porque eu já estou começando a fazer com a criança esse processo de modelização, de que ele vai usar essa linguagem, ele vai começar a imitar o que ele vê ali, o que ele recebe todos os dias. Então, ele começa a imitar os sons que ouve, deixando clara a importância da estimulação externa e o desenvolvimento da linguagem. Ao final do primeiro ano, o bebê já tem certa noção de comunicação, uma ideia de referência e um conjunto de sinais para se comunicar com aqueles que cuidam dele. Ele começa a apontar também. Vocês já viram na questão da linguagem, né, da oralidade, dos sons, crianças que não são estimuladas, ou que vivem muito com adultos, e tem criança perto, que esses adultos não conversam com essas crianças, que demora a fala, é falta de estimulação. Então, é falta desse sonoro, é falta dessa modelização, né? Então, quanto mais você lê para os bebês, que você está na educação infantil, que você está numa creche, mais você está estimulando e ele vai começar a ouvir, perceber esses sons e reproduzir, imitar esse som. E aí é o início de uma linguagem que ele começa a emitir sons próximo de algumas palavras, como eu vou mostrar aqui para vocês, e que você entende o que ele está pedindo, por exemplo. Então, tem lá desde o começo da linguagem, que a gente não compreende o choro, né? Depois a gente compreende o choro quando quer algumas coisas. Começa essa reprodução de arrulho, de ecolalia, de repetição de
de sons, e vai para, após um ano aí, começa de um ano, quase um ano, a criança já começar a ter certa noção de comunicação, de que o que ele produz sonoramente faz uma ação no outro, né? A linguagem dele, o que ele emite, faz uma ação no outro. Então, é um tipo de comunicação. O estágio linguístico. Nós vamos para ele. Está pronto para se estabelecer. Sendo assim, contando com a maturação do aparelho fonador da criança e da sua aprendizagem interior, ela começa a dizer as suas primeiras palavras. Então, nós saímos do estágio pré-linguístico e nós começamos a entrar no linguístico. Quando que é o linguístico? Quando essa estimulação é feita, quando ela já passou por esses estágios e que ela está começando a aprender aí que há palavras. Lógico que a gente vai ver aqui no começo que não são as palavras complexas. A criança não tem muito de repetir o final, né? Você fala uma palavra, ela repete o final. Então, mas é uma forma de uma linguagem oral que ela está usando para se comunicar. Só voltando para vocês aqui, ó, a linguagem é o sistema através do qual o homem comunica suas ideias e sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais. Então, nós estamos tratando da linguagem por quê? Forma de comunicação. E como que ela se desenvolve para a gente usar isso na nossa alfabetização. Porque se a gente pensar também na educação infantil como alfabetização lá, que eu trabalho muita alfabetização na educação infantil, com o oral, com essa linguagem oral, visual, corporal, então eu preciso saber que a linguagem é um meio de comunicação, tá bom?